Em um contexto ecológico, um organismo ou população de uma espécie não ocorre isoladamente. Os indivíduos, na verdade, fazem parte de um sistema complexo e interdependente com outros organismos. Sendo assim, é bem provável que a maior parte do equilíbrio natural possa ser entendido ou talvez resumido na palavra interação. As interações ecológicas podem ser observadas nos mais diversos locais, como na água, no solo, no ar e entre grandes e pequenos organismos. O sucesso da vida na Terra possui relação direta com os efeitos dessas interações, já que elas são consideradas como responsáveis pela biodiversidade que viabiliza estruturalmente as comunidades naturais. Dentre as inúmeras interações existentes, há aquelas que ocorrem entre insetos e plantas. As associações entre esses organismos acontecem há cerca de 300 milhões de anos, onde registros de plantas fossilizadas contendo danos provenientes da herbivoria por insetos foram observados. Entretanto, foi observada a maior diversificação de insetos há cerca de 65 milhões de anos, paralelamente à disseminação das angiospermas e o aparecimento da polinização. Insetos e plantas têm uma relação complexa. Algumas dessas interações variam entre associações que vão do mutualismo ao antagonismo. As associações mutualísticas referem-se ao benefício mútuo entre as espécies envolvidas. Por outro lado, as interações antagônicas ou desarmônicas ocorrem quando uma espécie é prejudicada e a outra obtém algum benefício. Um exemplo emblemático de interação mutualística que ocorre entre insetos e plantas é a polinização. Polinizar refere-se ao ato da transferência do pólen do aparelho reprodutivo masculino para o aparelho reprodutivo feminino da mesma flor ou de outra da mesma espécie. A polinização pode ocorrer através de várias maneiras, incluindo pelo vento, pela água e principalmente por insetos. Mas por que a polinização é tão importante? Os polinizadores são essenciais para a reprodução das plantas e o funcionamento dos ecossistemas. Cerca de 87,5% das plantas do mundo dependem da polinização animal para se reproduzir e produzir frutos. Isso significa que sem a polinização, muitas culturas vegetais não existiriam, afetando também a segurança alimentar de animais humanos e não humanos. Infelizmente, muitas espécies de abelhas e outros polinizadores estão em declínio devido a alguns fatores, como o uso excessivo de pesticidas, perda de habitat e mudanças climáticas. Essa é uma observação preocupante, pois afeta não somente a produção de alimentos, mas também a saúde dos ecossistemas e a biodiversidade como um todo. A reprodução e manutenção, bem como a diversidade de inúmeras espécies de plantas, é dependente dos serviços de polinização. Outra relação mutualística entre insetos e plantas é a dispersão de sementes. Estudos sobre dispersão de sementes envolvem principalmente a ação de pássaros e mamíferos. Entretanto, devido aos impactos ambientais, tal como a fragmentação das florestas, outros dispersores ganham importância nesse tipo de interação, principalmente as formigas. As formigas são pequenos insetos que muitas vezes passam despercebidos, mas são incrivelmente importantes para a disseminação de sementes em florestas e outros habitats naturais. Quando as formigas se alimentam de frutos ou sementes, elas transportam esses recursos para os seus ninhos, onde as sementes são enterradas e protegidas até que possam germinar e crescer em novos locais. Esse processo de dispersão por formigas é chamado de mirmercorcoria. A dispersão de sementes por formigas é um processo vital para a sobrevivência de muitas espécies de plantas e para a manutenção do equilíbrio ecológico em diversos ecossistemas. Além da dispersão de sementes, as formigas também desempenham um papel de grande destaque em outro tipo de interação que envolve uma troca de favores, ou seja, um mutualismo de proteção. Algumas espécies de formigas podem atuar na proteção de plantas contra herbívoros, favorecendo a produção de sementes e frutos, bem como seu crescimento. E em troca, as formigas podem obter recursos alimentares, como os nectários extraflorais, além de locais para nidificação, como domáceas e ramos ocos ou mortos. Os nectários extraflorais são como pequenos bolsões de néctar que algumas plantas produzem fora de suas flores. As formigas são atraídas pelo açúcar presente no néctar e se alimentam dele, mas o mais interessante é que as plantas se beneficiam dessa relação.
As formigas são predadoras naturais de muitos insetos herbívoros que podem prejudicar as plantas. Ao atrair as formigas com o néctar, as plantas estão, na verdade, recrutando um exército de guardiões para protegê-las contra esses herbívoros. Alguns cientistas acreditam que a presença de nectários extraflorais em uma planta pode aumentar significativamente sua sobrevivência, sugerindo assim que o comportamento das formigas pode desencadear uma vantagem no que se refere ao seu sucesso reprodutivo. Entretanto, nem todas as interações são harmoniosas. Os insetos herbívoros, por exemplo, utilizam-se de diversas estratégias para se alimentar das plantas. Insetos fitófagos ou herbívoros são aqueles que se alimentam dos tecidos das plantas, englobando caules, raízes, flores, frutos e folhas. Existem diferentes tipos de insetos herbívoros, incluindo os mastigadores, broqueadores, galhadores, minadores e sugadores de seiva. Cada tipo de inseto causa danos diferentes nas plantas e pode afetar sua saúde e crescimento. Algumas espécies de herbívoros, como as lagartas, mastigam as folhas, enquanto outras, como os pulgões, sugam a seiva das plantas. Há ainda outros insetos que conseguem induzir galhas nas plantas depositando seus ovos, ocasionando estruturas anormais na superfície da folha. Sem falar dos insetos minadores, que se alimentam das camadas internas das folhas das plantas, criando túneis e causando manchas que podem ser visíveis a olho nu. Além disso, há os insetos broqueadores. Estes se alimentam nas camadas profundas da planta, de tecidos vivos ou mortos e podem gerar galerias nos caules, raízes, botões florais, sementes e frutos. Os insetos herbívoros podem causar danos significativos às plantas, afetando seu crescimento e reprodução, já que a intensidade do consumo foliar pode incluir as partes vegetativas ou reprodutivas, resultando em uma diminuição da área fotossintetizante e a redução do acúmulo de energia. E por último, há uma das interações que mais desperta o interesse, principalmente por conta de seus mecanismos um tanto sofisticados de atração e captura: a insetivoria vegetal. As plantas insetívoras são aquelas que conseguem capturar e digerir insetos. Elas têm estruturas especiais em suas folhas, como armadilhas, glândulas pegajosas e espinhos que as auxiliam na captura. Mas por que essas plantas se alimentam de insetos? As plantas insetívoras comumente vivem em solos pobres em nutrientes. Para sobreviver, elas precisam obter nutrientes de outras fontes, e os insetos são uma boa opção. Atualmente, cerca de 600 espécies foram observadas em 6 subclasses de angiospermas, sendo o gênero Nepenthes o mais expressivo, com quase 160 espécies. Em resumo, as interações entre insetos e plantas são complexas e variadas. Entender dessas interações é fundamental para a conservação da biodiversidade.